colocando neste vídeo as verdadeiras palavras de Deus e tentando provar para você o verdadeiro Evangelho que está no livro de Deus e de seu Filho Jesus, ou seja, a Bíblia Sagrada. Então, amigo, o tema que vamos falar ou comentar é o livro de Deus, ou seja, a Bíblia Sagrada. Então, amigo, será que a Bíblia Sagrada não é verdadeira? E tem muitas falhas? E que foi escrita pelo homem, como diz um anticristo, que está em nosso país, falando bobagem e blasfêmia, e uns ignorantes ou aplaudem, ou seja, que ignoram a verdadeira palavra de Deus. Então, amigo, veja bem e confira, preste bem atenção nas palavras que vamos falar. A Bíblia Sagrada, ou seja, o livro de Deus, ou podemos chamar também de as palavras de Deus. Então, amigo, as palavras de Deus foram escritas no céu, no livro de Deus, ou seja, na Bíblia Sagrada. Então, amigo, este livro que chamamos as Escrituras de Deus, ou Bíblia Sagrada, ou chamamos também de as palavras de Deus. Então, amigo, este livro que chamamos por todos esses nomes é uma cópia das Escrituras dos céus, ou seja, do livro de Deus, como está escrito em Apocalipse, capítulo 5, versículo 1 em diante. Então, amigo, veja a Bíblia Sagrada original, ou seja, o livro de Deus nos céus, que somente Jesus é digno de abrir os seus 7 selos. Então veja, as palavras de Deus na sua mão direita, o livro de Deus, selado com 7 selos. Apocalipse, capítulo 5, versículo 1. Veja o que diz. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Versículo 2. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? 3. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem de olhar para ele. Versículo 4. E tu chorava muito, e eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Versículo 5. E disse-me um dos anciões: não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e de desatar os seus 7 selos. Veja que foi Jesus quem abriu o livro de Deus. Versículo 6. Veja, amigo, e preste bem atenção no versículo 6. Veja que Jesus estava no meio do trono de Deus, ou seja, junto de Deus, pois faz parte do corpo de Deus. Veja que o Cordeiro tem os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Veja, amigo, que Jesus estava no meio do trono, ou seja, junto de Deus, pois faz parte de Deus. Preste bem atenção. Veja que Jesus sai do trono de Deus
E veja, no versículo 7, o que diz? E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono, ou seja, de Deus. Então, amigo, você sabe que livro é este? É o livro de Deus, ou seja, é a Bíblia Sagrada, chamada por nós aqui na Terra, que a maioria dos seres humanos tem em suas casas, mas não sabem o que significa. Pois os falsos pastores, enganadores, ou seja, anticristos, enganam o povo no mundo todo. Não explicam ao povo. O mundo diabólico, pregador das Filipinas, que está em nosso país, e diz que sua igreja é de Deus. Mas veja, o que esse cidadão diz, ou fala da Bíblia Sagrada, ou seja, o livro de Deus, que a Bíblia tem falhas e foi escrita por homens. Então, amigo, a nossa Bíblia é uma cópia do livro de Deus. Como esse sujeito pode falar coisas absurdas e o povo aplaudir? Então, como pode esse sujeito dizer que a Bíblia tem falhas e não é completa e foi escrita por homens? Então, amigo, a Bíblia foi escrita por homens, isso é verdadeiro. Mas homens levantados por Deus, usados por Deus para exercer aquilo que foi determinado por Deus. Então, você que busca as verdadeiras palavras de Deus, que foi escritas nos céus e trazida para a terra pelo seu Filho Jesus. E você sabe, amigo, de que estamos falando? Da Bíblia Sagrada, que Deus testificou no céu, como está escrito. Veja o que diz 1 João capítulo 5, versículo 7. Preste bem atenção, porque são três os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Então, amigo, o Pai é o grande e poderoso nosso Deus, como todo mundo sabe. Então, a palavra sai de Deus e vem para a terra, por intermédio do seu Filho Jesus, e também pelo Espírito Santo de Deus. Então, você viu, amigo? Por isso, Jesus é a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada é Jesus. Por isso, preste atenção. Quando você pegar a Bíblia em suas mãos, porque foi Deus quem o escreveu, a Bíblia Sagrada, ou seja, testificou todas as palavras da Bíblia Sagrada. E todos os acontecimentos que aconteceram, que estão acontecendo e que irão acontecer. E também todos os acontecimentos que aconteceu com o seu Filho Jesus e que irão acontecer. Veja o que diz em 1 João capítulo 5, versículo 9. Se recebermos o testemunho de homens, o testemunho de Deus é maior, ou seja, sua palavra. Ora,
Esse é o testemunho que Deus testificou no céu acerca do seu Filho Jesus. Você viu, amigo, como estes anticristos são mesmo filho do diabo? Porque tem a facilidade estampada em suas bocas, a contrariedade das palavras de Deus. Então, veja como as palavras de Deus veio do céu, ou seja, a Bíblia Sagrada, através de Jesus. João, capítulo 1, versículo 1 em diante. Veja o que diz. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Veja, amigo, quando a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como está escrito no versículo 14. Veja o que diz. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. E para provar para você como também o nome que Jesus se chama é a palavra de Deus, veja em Apocalipse capítulo 19, versículo 13, veja o que diz. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Veja, amigo, tudo que o Senhor Jesus falou aqui na terra foi porque o Senhor Deus quis, pois tudo sai de Deus, pois Deus deu as suas palavras para o Senhor Jesus mostrar para o seu povo aqui na terra, como está escrito em suas palavras. João, capítulo 17, versículo 6, veja o que diz. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, e guardaram a tua palavra, ou seja, que está escrito na Bíblia. 7. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. 8. Porque lhe dei as palavras que me deste, e eles o receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Veja, amigo, quando o nosso Senhor Jesus abriu o primeiro selo, Apocalipse capítulo 6, versículo 1 em diante, veja, amigo, que a palavra de Deus está falando do Senhor Jesus, quando ele abre o primeiro selo. Então veja o que diz em Apocalipse capítulo 6, versículo 1. E havendo o Senhor Jesus aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos quartos seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Versículo 2. Vi então e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo, e para vencer. Então, amigo, você viu que este cavaleiro é o Senhor Jesus, quando veio a primeira vez para salvar o mundo, ou seja, para morrer pelo mundo, e saiu vencendo, e para vencer na sua volta. Então, amigo, vou finalizar em nome
de Deus e de seu Filho Jesus. E do Espírito Santo de Deus. Amém.